Olá, tudo bem com vocês? Axé, Saravá, eu sou Mãe Úrsula de Xangô, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, vamos estudar. O nosso assunto de hoje no nosso estudo vai ser sobre sincretismo na Umbanda. O que é sincretismo? Por que o sincretismo? Vamos lá? Muitas pessoas me perguntam o que é o sincretismo na Umbanda, o porquê, o que é essa palavra de tão... Gente, é o seguinte, bem lá atrás, há muitos anos atrás, quando a gente começou com a Umbanda, com a tenda de Umbanda para Jacob de Jeruanda, o nosso sincretismo do nosso altar era de santos católicos. Isso é o sincretismo. Sincretismo de santos católicos na Umbanda. Era, por exemplo, Iansã era Santa Bárbara, Ogum era São Jorge, Xangô era Santo Antônio. Não era Santo Antônio. Santo Antônio é Exu, tá, gente? Foi mal aí. Oxum era Nossa Senhora Aparecida. Sincretismo é isso. Antes não tinha no nosso altar os orixás em si. Tinha sempre o sincretismo, tipo Oxalá era Jesus Cristo. Hoje nós temos Oxalá de fato, a imagem de Oxalá. Então quando vocês entrarem num centro de Umbanda, ele tendo no altar entidades sincretizadas, os anjos católicos, santos católicos, normal, é a mesma coisa, vocês têm que respeitar do mesmo jeito. Se vocês entrarem numa tenda de Umbanda, num congá, e lá tiver os orixás, também respeitem do mesmo jeito. Não tem diferença nenhuma de um sendo melhor ou pior, ou isso ou aquilo. Sincretismo quer dizer o seguinte: quando tudo lá atrás, lá na época da Inquisição, blá 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 blá, que todo mundo conhece a história, os escravos que gostavam e eram admiradores já da religião afro, eles, como naquela época só tinha o catolicismo que reinava no mundo, no Brasil, em tudo quanto é canto, o que acontecia? Eram imagens católicas que os escravos poderiam adorar, digamos assim, rezar, clamar a essas entidades, essas esculturas, porque eles queriam fazer o culto aos orixás. Eles iam pro meio da mata fechada, e às vezes o patrão deles, a sinhazinha, quebrava alguma imagem católica, né, um santo católico lá, uma Nossa Senhora. Eles pegavam e levavam essas imagens pra mata para cultuá-las, mas sabendo eles que ali era um Oxum, sabendo eles que ali era Oxóssi, sabendo eles que ali era Santa Bárbara, era Iansã, sabendo eles tudo essa coisa dos orixás, né? Então eles começavam a cultuar isso para não dar problema na Inquisição, porque toda pessoa naquela época que adorava outras coisas que não fosse o catolicismo ou imagens, eram tratadas como bruxos e satânicos. Então eles não queriam esse tipo de coisa, já que a opressão como escravo já era muito grande, né? Então, hoje, quando a tenda de Umbanda para Jacob de Jeruanda começou, era tudo sincretizado pelas imagens da Igreja Católica, do catolicismo, né? Com o passar do tempo, com o passar dos anos, assim, a gente não tinha tabaque, a gente cantava os pontos, era na mão, né, com a palma e com a boca, mas os pontos eram assim, eram pontos cantados com a palma das mãos, não tinha atabaque. E também o nosso altar era todo sincretizado no catolicismo. Passou muito tempo, passou muitos anos, a gente colocou todas as imagens agora de orixás, claro, e tem atabaque na casa. Por quê? Mãe Úrsula, mudou alguma coisa? Não, continua a mesma coisa, gente. Essência, amor, gratidão, alegria. Só que a gente, tudo a espiritualidade vai pedindo.
A espiritualidade, ela vai pedindo tudo para nós, principalmente para dirigente, que sou eu. Então muda isso, muda aquilo outro, vamos trazer. O atabaque mesmo foi Sotranca que trouxe. Nem foi eu, nem ninguém que pediu. Foi ele que falou, vamos trazer, vamos começar com o atabaque. E foi ele que trouxe. Então, tudo aqui dentro dessa casa é pelo olhar espiritual das entidades. Tá bom? Então, santos, quando se fala, aquele centro é secretizado no catolicismo? Não, é a mesma coisa. É a história que eu contei lá atrás, uma coisa de antes para uma coisa de agora. Axé, saravá, gratidão. Não esqueça de ativar o sininho, se inscrever, compartilhar. E a gente tem uma vaquinha aí embaixo. Ajuda a gente com a nossa construção do novo Congá. Gratidão. Até o próximo vídeo.